Vamos começar agora a estudar os conjuntos. Conjuntos. Nós vamos estudar, na verdade, a chamada teoria ingênua dos conjuntos, que é uma teoria não muito rigorosa e que leva a alguns paradoxos, né? E esses paradoxos levaram à criação da chamada teoria axiomática dos conjuntos, mas ela é bem complexa e não é ensinada a nível de ensino médio e por isso nós não vamos ver ela. Mas então, o que é um conjunto? Um conjunto é literalmente uma coleção, um agrupamento de elementos. A gente geralmente escreve, aliás, geralmente não, sempre escreve com uma letra maiúscula e entre chaves. Então, por exemplo, o conjunto A, que é igual a, vamos pegar alguns números, 2, 3, 5, 9. A gente separa os diferentes elementos do conjunto com uma vírgula e termina o conjunto fechando chaves. Eu posso contar também o número de elementos que eu tenho num conjunto. Nesse caso, o conjunto A tem 4 elementos e eu escrevo isso assim: NA é igual a 4. Ou seja, o conjunto A tem 4 elementos. Se eu tenho um conjunto B, que é, vamos supor, 1, 2, 7, 9, 10, o número de elementos desse conjunto B é 5. E eu escrevo isso assim: NB é igual a 5. N de número de elementos. Agora, em conjuntos tem duas coisas bem importantes que nós temos que observar, que é o seguinte: a gente não pode repetir elementos, não repetir elementos, e a ordem não importa. Ordem não importa. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto C, que é 1, 1, 7, 7, 7, isso aqui está errado, porque o correto é não repetir elementos. Então, eu escrevo apenas 1, 7. Ou também posso escrever 7, 1, porque a ordem dos elementos não importa. E eu posso dizer também que o número de elementos desse conjunto C é igual a 2, né? Então, ele tem 2 elementos. É claro que se você olhar aqui em cima, você vai olhar, mas ele tem 5 elementos, né? Mas, na verdade, como a gente não deve repetir elementos, ele tem apenas 2. Existem duas formas de escrever um conjunto. A gente pode escrever um conjunto por compreensão, compreensão. Escrever um conjunto por compreensão significa que a gente vai escrever um conjunto usando uma propriedade. Por exemplo, o conjunto P, que eu vou escrever assim: x tal que, essa barra aqui significa tal que x é par. Então, eu vou escrever o conjunto de todos os x, todos os números x, né? Pode ser qualquer número, né? É uma variável, pode assumir qualquer valor, tal que x é par. Então, é o conjunto de todos os números pares. Mas eu também posso escrever por extensão. Extensão é quando eu escrevo, de fato, todos os elementos daquele conjunto. Então, no caso, esse conjunto P, se eu fosse escrever por extensão, seria assim. É o conjunto de todos os números pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticências, né? Porque vai até o infinito. Quando eu escrevo por compreensão, eu posso, então, dar uma propriedade ou até mesmo uma fórmula matemática, e por extensão é quando eu escrevo, de fato, os elementos desse conjunto. E falando em elementos de um conjunto, a gente tem como indicar simbolicamente que um número ou qualquer coisa faz parte de um conjunto. Então, por exemplo, eu posso escrever, nesse caso do conjunto P, eu posso escrever que o 2 ele é um elemento do conjunto P. O 2 é um número par. Então, eu posso escrever assim: 2 pertence ao conjunto P. Essa espécie de E aqui significa pertence ou é elemento de. Então, eu posso ler: 2 é um elemento de P ou 2 pertence a P. Mas, ao mesmo tempo, o 3 não é um elemento de P, né? O 3 não está dentro desse conjunto P. Então, eu escrevo assim, que ele não pertence ao conjunto P. Eu uso essa barra aqui para indicar não pertence ou não é um elemento de P. Existem alguns conceitos importantes que envolvem conjuntos. O primeiro conceito é o de conjunto unitário. Conjunto unitário. Um conjunto unitário é o conjunto que tem apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto dos números primos pares é
composto apenas do 2, né? Então, ele tem apenas um elemento, é um conjunto unitário. Assim como existem conjuntos que têm apenas um elemento, tem conjuntos que não têm nenhum elemento. E é o que a gente chama de conjunto vazio. Então, por exemplo, se eu fosse escrever o conjunto J, que é o conjunto dos números primos pares maiores que 2, existe algum número primo par que é maior que 2? Não, não existe, né? Então, seria um conjunto vazio. E a gente indica o conjunto vazio com duas chaves, sem nada dentro, ou a gente também pode indicar assim, com esse símbolo, um zero com um risco cortando. Né? Esses dois símbolos aqui significam conjunto vazio, que não tem nenhum elemento. A gente não pode escrever assim. Isso aqui não é um conjunto vazio. Muito pelo contrário, é um conjunto unitário, né? Porque é um conjunto que tem dentro dele o conjunto vazio. Né? Então, essa forma aqui é errada, não é um conjunto vazio. Essas duas notações aqui que estão certas. Outro conceito importante é o conceito de conjunto universo. Conjunto universo. Conjunto universo, geralmente escrito com a letra U, é o conjunto que contém tudo aquilo que nós vamos considerar numa determinada situação. Por exemplo, resolva a equação tal no conjunto universo dos naturais. Então, tudo que você vai considerar para resolver aquela equação é aquilo que está no conjunto dos números naturais. Né? Isso seria um conjunto universo. Agora que nós vimos esses conceitos importantes, vamos ver a parte de subconjuntos. Subconjuntos. Bom, existem situações em que um conjunto está dentro, está contido em um outro conjunto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A, que é igual a 3, 2, 9, menos 1, 10, 17, e um conjunto B, que é igual a 17, menos 1 e 3, você pode ver que todos os elementos do conjunto B pertencem ao conjunto A, né? O 17 está no B e está no A, o menos 1 está no B e está no A, e o 13 está no B e está no A também. Então, sempre que os elementos de um conjunto B pertencem todos a um conjunto A, eu posso escrever que o conjunto B está contido no conjunto A. Essa espécie de C aqui, é mais ou menos assim o símbolo, significa está contido. Então, o conjunto B ele está contido no conjunto A. É como se ele estivesse dentro do conjunto A. Ou eu também posso escrever assim, com o símbolo virado. Daí eu leio que A contém o conjunto B. Né? Mas essa notação aqui do contém não é tão utilizada como a do está contido. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho um conjunto C que é igual a menos 1, 3. Bom, você pode ver que o conjunto C ele está contido no conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos que fazem parte do C também fazem parte do B. Então, eu escrevo que o C está contido no conjunto B, ou que B contém o conjunto C. Vamos esquecer o conjunto C agora e vamos ver uma forma que nós podemos representar essa questão do está contido. Então, vou fazer aqui um pequeno desenho. Eu vou colocar dentro desse círculo aqui todos os elementos do conjunto A. Então, eu vou colocar o 3, o 2, o menos 1, o 17, o 10 e o 9. E eu vou escrever aqui em cima que esse é o conjunto A. Certo? Eu fiz um círculo aqui, conjunto A, e coloquei todos os elementos dele. Né? Cada bolinha dessas aqui corresponde a um elemento. E dentro do conjunto A, eu posso desenhar o conjunto B. Né? O conjunto B é composto pelo 17, pelo menos 1 e pelo 3. Então, eu posso desenhar aqui dentro um conjunto B, que é composto pelo 17, pelo 13 e pelo menos 1. Então, aqui fica bem claro que o conjunto B ele está contido, ele está dentro do conjunto A. Né? O conjunto A é toda essa parte aqui, o 17, o 13, o menos 1, o 10, o 9 e o 2. E o conjunto B é essa parte dentro do conjunto A, que é só o 17, o 3 e o menos 1. Esse desenho aqui que a gente fez, e nós vamos fazer mais desse tipo, ele se chama diagrama de Venn. Não é bem um desenho, é mais um diagrama, né? Por isso, diagrama de Venn. Não sei se essa é a pronúncia certa. Mas, enfim.
Bom, por esse vídeo eu acho que era isso, e no próximo vídeo nós já vamos entrar em operações entre conjuntos. Então, até lá!